Boa tarde, meus alunos, tudo bom com vocês? Agora a nossa aula é de História, página 53. Os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi, que é da região litoral, Arawak, da Amazônia, Jeotapuias, região do Planalto Central, Caraíba, na Amazônia, e Pano, Tucano e Charrua. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-los conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir novos povos com características culturais comuns. Olha o mapinha aqui embaixo com a quantidade dos primeiros habitantes. Assim são classificados 4 troncos linguísticos principais: Tupi, Macro-G, Caribe e os Aruac. Existem ainda muitas línguas como as dos tucanos e a dos Yanomamães, que não foram classificadas nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Página 54. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas tinham água para sua sobrevivência. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios, moradia e etc. Eram comuns indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos ou utilizando canoas pelos rios. O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas vive da colheita de frutos e das florestas, cacau, maracujá, jabuticaba, araçá, etc. Da agricultura, mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim, etc. Da caça, anta, tatu, veado, paca, etc. E da pesca, traíra, pacu, piabá, etc. Geralmente as roças pertencem a todas as tribos e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e suas flechas. Entre os indígenas, há divisão de trabalhos por sexo, os trabalhos das mulheres e os trabalhos dos homens. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Os indígenas deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, variam palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhe transmitiram. Os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes,
idiomas. Deles herdamos os alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio e etc. Enfim, o modo de viver deles influenciou e muito contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro. Tem a página 56, a relação entre indígenas e portugueses, onde a Pro vai pedir para vocês lerem, com a continuação na página 57. E temos a atividade na página 58 e 59. Vocês vão ler esse textinho agora da relação entre os indígenas e me mandar as atividades, tá bom? Bom estudo para vocês, estou à disposição. Podem chamar Pro no PV. Um beijo!